Oi gente, hoje então vamos começar o segundo vlog de leitura do mês. E nesse final de semana eu fui pra casa da minha mãe, era um feriado aqui no Rio Grande do Sul, na sexta-feira. Então eu fui pra lá e levei alguns livros pra ler lá também. Então eu terminei de ler no final de semana Flores para Algernon. Tava com muitas expectativas pra esse livro e ele atendeu todas elas, porque é uma história muito interessante. Mas o começo do livro, gente, deu uma boa empacada na minha leitura. Eu demorei muito para avançar o começo do livro, principalmente porque ele tem uma escrita errada no começo, uma gramática errada, isso por causa do personagem. Se vocês não conhecem a história, aqui nós temos um personagem de 32 anos, se eu não me engano, que vai fazer parte de um experimento científico numa universidade. Ele é uma pessoa que tem um QI muito baixo, ele se considera burro, chamam ele de retardado e essas coisas. Ele não tem estudo, sabe? Ele não consegue muito bem ler e escrever e essas coisas. Então ele passa por esse experimento que vai deixar ele inteligente, muito mais que inteligente, vai tornar ele um gênio. E o livro é em forma de relatórios, que é como se fossem diários dele, onde ele escreve tudo que acontece com ele, o progresso dessa pesquisa, o que ele sente que está acontecendo de diferente. E ele compartilha conosco também vários sentimentos, vários pensamentos e reflexões no qual ele passa. E daí, como no começo, antes do experimento, o personagem sabia escrever muito mal, ele falava também numa linguagem muito humilde, sabe? A gramática aqui do português no livro fica toda errada, então você demora um pouquinho para ler ali o começo do livro. Mas não se preocupe que isso não demora muito, até porque o personagem acaba tendo um progresso muito rápido nessa pesquisa. Mas mesmo assim eu vou confessar para vocês que só depois da metade do livro foi que eu realmente engatei na história, que eu realmente comecei a criar empatia pelo personagem, a me conectar melhor com as aflições e sentimentos que ele estava sentindo. E daí pra frente foi uma leitura assim incrível, muito interessante acompanhar a vida desse personagem. É um livro assim bem dramático. Em relação à ficção científica, tem algumas coisinhas no qual eles estudam aqui. Ele fala muito sobre psicologia, porque é um estudo mais psicológico. Então ele fala muito sobre a mente humana, sobre os relacionamentos humanos. E é muito lindo de acompanhar, gente. Eu gostei muito do livro, realmente vocês estavam certos falando que eu ia gostar dele. Eu dei 5 estrelas. E depois eu comecei a ler O Navio Além do Tempo, que é o segundo livro de The Girl From Everywhere, e também é a conclusão dessa duologia. E eu estou na página 200, bem certinho, e eu tô gostando bastante da história. O livro começou de uma forma que já me fisgou, porque ele bateu ali na ferida principal, que é o relacionamento dos dois personagens que eu gosto muito. Eu acho que eu não vou falar muito porque seria spoilers para quem tem interesse em ler essa duologia. Eu recomendo muito porque ela tem uma fantasia muito diferente, tem viagem no tempo, tem piratas, tem navegação além de mundos paralelos e através do tempo. E daí, esse livro aqui tá envolvendo bastante uma profecia, e eu adoro, assim, quando tem fantasia com profecias, né? Então eu já tô muito angustiada pra saber como que eles vão fazer pra mudar essa profecia, porque essa profecia não pode acontecer, eu não quero que aconteça. E daí eles colocaram mais um elemento em relação à viagem no tempo aqui nesse segundo livro, que eu tô muito curiosa, assim como a personagem, pra descobrir mais sobre isso. Nessa parte do livro que eu tô, que é bem na metade dele, é quando está se desenrolando isso. E daí a outra leitura em andamento é Mistborn, o Poço da Ascensão, que eu estou na página 296, é quase na metade do livro também, e eu tô adorando a leitura, principalmente a parte política dele, tá muito interessante, porque tem um infiltrado ali no meio deles, e eles têm que descobrir quem que é. A Vin tá tentando descobrir, e isso é muito legal, isso dá uma aflição assim durante a leitura, que você fica desconfiando de todo mundo. Também surgiu agora uma nova estratégia de guerra,
guerra, que deixou a leitura assim bem empolgante. E a Vinha assim está maravilhosa como sempre, eu gosto muito dessa personagem. Agora eu acho que eu meio que sei aonde essa história vai parar, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, porque tem mais de 400 páginas pra eu ler. Eu espero conseguir terminar esse livro até o final do mês, porque eu tô lendo ele junto com outros livros. Esse daqui eu tô procurando ler um pouquinho assim durante o meu dia, no meu intervalo do almoço e por aí vai. E daí os outros livros que eu tô concluindo assim é os que eu leio de noite antes de dormir, que é onde eu tenho mais tempo pra ler. Essa leitura aqui é a mais lenta que eu tô fazendo e vai ir até o final do mês, senão eu concluo no próximo mês. Mas The Girl From Everywhere eu acho que eu vou devorar ele hoje, porque agora eu não tenho nada pra fazer no domingo, eu tô em casa sozinha também, então eu vou tentar terminar ele hoje. Eu acabei de gravar um vídeo sobre a duologia de The Girl From Everywhere, porque eu terminei esse livro ontem e eu queria muito gravar o vídeo pra vocês hoje. Então quando esse vlog sair já vai ter o vídeo no canal, então se você ainda não assistiu, vá lá conferir. Eu vou deixar aqui nos cards, mas eu vou contar pra vocês que eu gostei da leitura, apesar de que depois da metade do livro, a história meio que desandou um pouco. Eu não gostei muito do final do livro, porque ficou algumas questões em aberto, umas questões que eu esperava muito serem respondidas e não foram muito claras pra mim. E elas envolvem o Kashmir, o Cash, que é o meu personagem favorito da duologia. E eu acho que ele também é meu crush literário do ano, porque eu ficava toda derretida quando ele falava sobre o amor e o quanto amar e ser amado era importante. Ai, gente, ele é um fofo. É um personagem muito querido e eu queria saber mais sobre ele, sobre quem ele é. E a autora colocou uma coisa ali que meio que ficou no ar, não foi muito claro se era aquilo mesmo sobre ele. Então eu achei que, como ele é um personagem muito importante, ele merecia algo melhor, assim, que a autora explicasse melhor as coisas em relação a ele. Eu acho que ela não trabalhou muito bem isso, então foi um ponto negativo que eu encontrei na história. Outra coisa também é que muitas partes continuam bem confusas. Uma coisa que eu me confundi bastante, que não entendi até agora, é como que eles fazem essas viagens através do tempo. É algo assim que fica meio no ar, eu não consigo assim entender ali durante a leitura. Não que não seja mostrado, mas por ser um fator muito importante para a história, eu acho que deveria ser mais detalhado, mostrar assim bem claro como que funciona ali durante o momento que eles fazem essa transição de tempo. Então eu esperava um pouco mais disso, mas são pontos negativos que eu encontrei na história, porque tem muitos outros pontos positivos que me fazem gostar bastante dela. Eu dei 4 estrelas também para esse segundo livro. É uma fantasia com uma mitologia muito legal e eu expliquei bem certinho todas essas coisas legais lá no vídeo, então não deixam de conferir. É uma resenha sem spoilers que vai te convencer a ler, então eu não vou me estender muito aqui. Eu só queria passar rapidinho para contar que eu terminei o livro. E agora, qual será a minha próxima leitura? Vai ser essa daqui. Confidências de uma ex-popular da Rai Tavares. Olha, gente, além de eu receber o livro autografado, eu recebi também essa cartinha da autora. Ela fala aqui que ela torce para que a gente se apaixone pelos personagens. E ela fala aqui também que a gente vai sentir uma mistura de raiva, pena e compreensão pela Renata, que eu acho que é a protagonista do livro. Eu não vou falar mais aqui, porque eu acho que daí entra muito na sinopse do livro. Mas eu acho muito legal quando a editora manda essas cartinhas junto pra gente conhecer um pouco mais sobre o autor. Hoje tem uma participação especial desses babies aqui. Eles vieram ficar uns dias aqui comigo, minha mãe e meu padrasto foram viajar e vou ficar cuidando deles essa semana. Tem outro baby dormindo, apareça você. Ela tá com sono, vou cobrir. Hoje é sábado, dia 28 de setembro
e eu terminei a leitura de Confidências de uma Ex-Popular da Rai Tavares. Eu demorei mais para ler esse livro do que eu pensava, foi assim uma leitura bem demorada. E eu achei isso muito estranho porque a escrita da Rai é bem fluida, você assim lê muito rápido, é uma escrita bem simples e bem leve. Só que o problema foi que chegando assim na metade do livro, eu comecei a achar a história meio chatinha. Eu não comecei a me importar tanto com o que ia acontecer dali pra frente, sabe? Então, por conta disso, eu acabei assim não gostando tanto da leitura. Como eu tava lendo antes de dormir, eu fiquei com muito sono também, assim, na maioria dos dias. Então, eu consegui ler bem pouco por dia. Então, uma leitura que eu pensei que ia demorar aí uns 3 dias, levou 5, 6 dias pra eu concluir. Então fica assim. Então, nesse livro nós temos a Renata, que é uma garota muito rica, que mora numa mansão, tem 2 babás, e ela é super popular, assim, sempre foi super popular na escola onde ela estudava, só que ela acabou sendo expulsa dessa escola, aconteceu aí um problema que a gente vai descobrir mais pra frente, que ela também tinha um namorado aí que estava envolvido nisso, e também tinha alguns amigos dela que acabaram se afastando dela por conta disso também. E ela causou, assim, uma grande confusão que os pais dela elas até tiveram que contratar advogados para meio que limpar assim o nome deles, então você já imagina que é algo assim bem tenso. E depois disso os pais dela resolvem colocar ela no internato, e é um internato católico, com padres e tudo. E agora nessa escola vai ser tudo diferente, porque ela não é mais a garota popular, ninguém tá nem aí para quem ela é. No começo ela resiste a isso, mas depois ela percebe que pode ser uma oportunidade para ela mudar, para ela ser quem ela sempre quis ser, porque esse negócio dela ser a patricinha popular da escola, na verdade ela só era assim para manter as aparências, era uma coisa assim muito falsa, que é um mundo muito falso que ela vivia. Então agora que ela perdeu tudo, perdeu o status, perdeu os amigos, perdeu o namorado, ela vai começar assim uma vida do zero. Então isso é bem interessante de acompanhar, a gente vê a evolução da personagem ao longo da história, mas eu esperava assim algo mais intrigante durante a leitura, algo que me fisgasse mais. Até tem assim assuntos bem importantes que são abordados ao longo da história, mas eu não sei, eu acho que no geral a história não me conquistou tanto como eu pensei que poderia acontecer. E por conta disso eu dei 3 estrelas pro livro. O final dele é bem interessante, é bem imprevisível, não é um final clichê, é um final assim bem diferente, então vale a pena vocês conferirem essa história. E agora, gente, eu estou lendo Dois Reinos Sombrios. Eu não sei se dá pra ver, mas a capa tá toda melecada, porque essas capas ficam com a marca de dedo suado, dedo melecado aqui. Tá horrível, vou ter que dar uma limpada nesse livro. Mas assim, eu estou na página 94 do livro e eu estou achando assim fantástico, tô achando a história muito massa, me prendeu assim de um jeito que eu não tô conseguindo largar esse livro. Eu vou tentar assim dar o máximo de mim nessa leitura agora nesse final de semana. Esse livro aqui é a continuação de Três Coroas Negras, ele é o 3º livro e eu sempre pensei que ele fosse o último, mas na verdade ele é o 3º livro, tem o 4º, não sei se vai ter o 5º, mas assim, ele não é o último ainda. Eu gosto muito dessa história, eu gostei muito e favoritei o 1º e o 2º livro, então estou com muitas expectativas para ele. Até agora elas estão sendo atendidas e aconteceu uma coisa, gente, que vocês não vão acreditar. Tem uma profecia nesse livro aqui. E eu já comentei no começo desse vlog com o outro livro lá de fantasia que eu li, que eu adoro profecias, gente. E apareceu uma profecia nesse livro para deixar a história ainda mais incrível. Eu até vou ler uma frase aqui para vocês para explicar por que eu gosto tanto de profecias. Profecias têm muitas interpretações. Infelizmente, é difícil saber o que elas significam até que aconteçam. Gente, isso deixa a história muito legal porque você fica tentando interpretar o que aquela profecia quer dizer e quando ela realmente acontece, é totalmente diferente do que você imaginava e eu adoro essa surpresa. Adorei que tem isso aqui nesse livro e é em relação a uma personagem que eu gosto bastante desde o 1º livro. Então, assim, eu tô bem animada com essa história e eu acho que vai ser mais um livro favoritado, porque até agora tá muito, muito interessante.
aqui, aqui, aqui. Você quer aparecer? Você quer aparecer? Eu vou finalizar esse vlog com duas leituras incríveis que eu favoritei também esse mês. Primeiro, de Dois Reinos Sombrios, da Kendra Blake. Eu concluí essa leitura, gente. Eu gostei muito, muito desse livro. E o final desse livro, gente, mais uma vez, é aquele final, assim, desgraçado, que você quer muito ler a continuação, porque ele acaba de uma forma, com baita cliffhanger. Na verdade, eu acho que aqui acontecem duas coisas, assim, bem wow, assim, bem importantes no final do livro. E eu pensei que ia aparecer alguma revelação sobre aquela profecia, porque eu estou desconfiando de alguma coisa, mas na verdade não deu muita bola pra isso, e aconteceu uma outra coisa em relação àquela personagem que foi muito mais legal. E eu, assim, tô muito aflita pra saber o que vai acontecer no próximo livro. E eu fiz o mesmo esqueminha de Um Estranho Sonhador, como esse daqui vai ter continuação. Eu anotei aqui, ó, no final, vários post-its com os spoilers do final do livro. Então, olha o tanto de coisa que acontece, gente, aqui no final. E daí, gente, a leitura, assim, incrível e maravilhosa que eu concluí também foi Mistborn, O Poço da Ascensão, que é o segundo livro dessa trilogia. Meu Deus, gente, que livro incrível! Ele é um livraço também, ele tem 700 páginas e eu li ele durante um mês inteiro. Vocês me acompanharam até no outro vlog falando um pouco sobre ele. Eu lembro que eu tinha mencionado que tinha um infiltrado ali, que a gente meio que ficava tentando decifrar quem que era essa pessoa ali infiltrada. E a revelação, gente, olha, eu nunca iria adivinhar. Assim, me pegou muito de surpresa, eu não imaginava aquilo. E daí, pro final do livro, teve muita ação. E vocês não vão acreditar, mas eu esqueci de mencionar que esse livro aqui também tem uma profecia. E aqui, essa profecia é muito importante pro final do livro. Ai, gente, acontece uma coisa em relação a isso que também você não espera, sabe? Que seja isso. Como eu te falei, profecias sempre surpreendem muito. Ai, aconteceu uma lástima enquanto eu estava gravando, eu não sei se vocês repararam, mas a câmera estava baixando conforme eu ia falando. É porque o meu suporte pro celular, eu gravo os vídeos no meu celular, gente, e o meu suporte que segura o celular no tripé, ele tá meio quebrado, porque eu derrubei um dia. Fiz uma gambiarra pra montar ele de novo, mas ele ficou meio quebrado, e agora ele quebrou definitivamente, por isso que a câmera assim tava caindo. Eu já pedi pro meu padrasto comprar outro pra mim, só que dele vai chegar só semana que vem, e eu queria gravar vídeos nesse final de semana e agora eu não sei como que eu vou fazer pra segurar a câmera. Mas o que eu tava falando sobre esse livro de Mistborn é que nem o personagem que tava estudando sobre essa profecia, que tava estudando sobre isso, imaginava isso que aconteceu, sabe, aqui no final do livro. Então, gente, o final desse livro é muito bom. E também acontece uma coisa aqui com outro personagem que eu também não esperava por isso. E eu já estou criando teorias agora pro terceiro livro, por causa da capa do terceiro livro também, o personagem que aparece na capa em relação ao nome do livro. Então eu tô formulando teorias junto com o que aconteceu aqui no final. E eu também fiz anotações com post-its aqui. Deixa eu ver se eu acho. Também fiz anotações para eu não esquecer para quando eu ler o terceiro livro, que vai ser em breve, porque eu já comprei ele, eu tô esperando chegar. Eu tô fazendo o meu teste no Amazon Prime, que diz que vai chegar em 3 dias aqui em casa. Aliás, gente, se vocês ainda não assinaram o Amazon Prime e querem fazer o teste gratuito por 30 dias, usem o meu link que está aqui na caixa de descrição. Você consegue frete grátis para todo o Brasil e olha a rapidez, eles falaram que vai chegar aqui em 3 dias. Então, voltando ao livro, né? Essa trilogia me surpreendeu muito esse ano, então eu vou conseguir concluir ela até dezembro. Provavelmente eu vou pegar o terceiro livro para ler no mês de novembro, e eu tô muito ansiosa para saber como que essa história acaba. Eu tô muito aflita pela minha personagem, que eu gosto muito, que é a Vin, mas assim, eu acho que vai ser coisas grandiosas. Eu gosto muito dessa fantasia, e eu estou então concluindo esse segundo vlog do mês. Essa foi minha última leitura, que eu terminei bem certinho no dia 30, adoro quando acontece isso. Ficaram 2 livros para trás da minha TBR, mas eu vou colocar eles de novo agora no mês de outubro para tentar ler eles. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curtam, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!